Bom dia, pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um Morning Call da Alta Vista. Meu nome é Alexandre Setani, sou Head de Renda Fixa e Fundos Imobiliários. Hoje é dia 9 de abril e, diferente dos outros dias, o nosso colega Orlando teve um pequeno problema logístico, então não vai poder participar com a gente hoje do Morning Call, mas estou aqui para falar um pouco aí do contexto de mercado, falar um pouco do mercado de renda fixa e de fundos imobiliários, tá? E para isso, para começar a nossa conversa, não tem como eu não deixar de falar do contexto geopolítico que vem fazendo preço nos mercados. Então, os Estados Unidos anunciou na terça-feira um cessar-fogo, no conflito que ele tem feito contra o Irã. Isso foi um fator positivo para os mercados tiveram uma reação bastante positiva em relação a esse anúncio, dado que anteriormente, né, o cenário era de um, um, um escalonamento, né, desse conflito. Então, ontem a gente viu o S&P 500 subindo mais de 2%, o Ibovespa também subiu 2%, o dólar chegou a ficar cotado a 5,10, né, um patamar bastante baixo. Então, o mercado, de uma forma geral, encarou ali esse cessar-fogo de uma forma bastante positiva. Entretanto, os analistas, né, os principais analistas de mercado, ainda colocam uma série de incertezas de quanto sustentável será esse tipo de medida, esse cessar-fogo, dado que as condições, né, que estão sendo negociadas dentro do cessar-fogo ainda não estão muito claras, como que os dois lados, Estados Unidos e Irã, vão entrar em um acordo definitivo para o encerramento desse conflito, né? Tanto que mesmo ontem a gente viu que o Estreito de Hormuz, né, que é controlado atualmente pelo Irã, não foi totalmente ainda reaberto. Então a gente tem visto ainda um nível de incerteza bem razoável, tá? Do lado da renda fixa, acho que o principal destaque que a gente pode trazer é que a gente tem visto um, um, um ajuste das curvas de juros, né? Então, no final, na primeira quinzena de março, com o acerramento do conflito, a gente viu essas curvas de juros subirem, né? O que a gente fala, abertura da curva de juros. Então, diversos títulos do Tesouro estavam pagando taxas acima de IPCA mais 8, né, que são taxas historicamente altas, né? E o que a gente tem visto, especialmente na última semana, são essas taxas de juros futuras finalmente arrefecerem, né, ou pelo menos fazerem um bom ajuste, né? Então, por exemplo, só para dar uma referência, se você olhar a taxa do Tesouro IPCA+, de 2032, em 13 de março, essa taxa estava pagando IPCA mais 8,05. E hoje, né, na verdade ontem, né, no fechamento de ontem, essa taxa já estava em IPCA mais 7,68, que é uma menor patamar de taxa de juros, né, para esse título Tesouro nos últimos 30 dias, né? Então mostra um pouco esse movimento, né, de arrefecimento, de um pouco de alívio de tensão em relação ali a essas condições macroeconômicas que a gente tem visto, tá? Então isso gera duas consequências para os investidores, né? A primeira consequência é para aqueles investidores que já estão posicionados em títulos atrelados à inflação, que estão carregando esses títulos, né? Esses títulos devem sofrer uma marcação a mercado positiva. Isso também vale para fundos de renda fixa, especialmente fundos de renda fixa atrelados à inflação, né? Que podem sofrer uma marcação positiva dada essa dinâmica de juros. E o outro lado da história é também em relação às novas emissões, né? Os novos títulos disponíveis no mercado, que a gente tem visto que eles estão começando a vir já com taxas um pouco menores, né, já se adequando a essa taxa de juros um pouco mais baixa do Tesouro. Então, há um mês atrás, era bastante comum a gente ver diversos emissores emitindo títulos com taxa acima de IPCA mais 8.
né? Se essa tendência aqui continuar, é provável que a gente comece a ver aí é, vários emissores emitindo já títulos com taxa abaixo de IPCA mais 8, né? Para seguir um pouco a tendência de um juros futuro um pouco menor, tá? Do lado de fundos imobiliários, a notícia também foi positiva, né? O IFIX ontem subiu um pouco mais de 0,20%, que pode não parecer muito, mas para o mercado de fundos imobiliários, né? Os fundos imobiliários não têm a mesma volatilidade das ações, então uma alta de mais de 0,20% no dia é uma alta considerável, tá? Mas mesmo assim, o que a gente tem visto no mercado, né, especialmente aí nos últimos 30 dias, é um mercado ainda com uma certa volatilidade, né, e diversos fundos fazendo algum tipo de ajuste na precificação. Então, a gente tem visto ali um movimento de fundos atrelados à inflação sofrerem um pouco no começo do mês e terem uma recuperação maior agora nas últimas semanas. A gente viu alguns fundos de tijolo que anunciaram fatos importantes, né, como reciclagem de portfólio, venda de ativos, também é, terem uma precificação bastante positiva, né? Mas ainda no contexto geral do mercado, o IFIX ele já não está mais na sua máxima histórica e a gente tem visto diversos fundos negociando novamente com níveis de desconto razoavelmente atrativos, né? Então, no começo do ano, especialmente no final de fevereiro, a gente viu o IFIX romper máximas históricas e o indicador que a gente acaba avaliando, né, utilizando aí como referência, que é o preço e versus valor patrimonial, é, esse indicador se aproximando de um, que seria um indício de que o mercado já está mais próximo de um preço justo, né? Mas com os movimentos que a gente viu nas últimas semanas, esse indicador está agora mais próximo de 0,9%, né? 0,9, ou seja, tem descontos em média ali em torno de 10%, né, entre os principais fundos e setores que a gente acompanha, né? Então isso acho que é uma perspectiva já traz assim um ponto de entrada um pouco mais com uma margem de segurança maior para os investidores, tá? Hoje o mercado, para falar um pouco ali de futuros, né? Então o mercado hoje está, especialmente nos Estados Unidos, a gente tá vendo aqui o S&P 500, o índice, o VIX, que é aquele índice do medo, né? Que mede um pouco a volatilidade dos mercados, está abrindo aqui com um aumento de 0,45, o que dá 2 pontos percentuais, então uma leve aumento ali na percepção de risco dos investidores. A gente vai continuar acompanhando, né, todo o desenrolar dessa conflito no Oriente Médio, acompanhar aqui o noticiário local também para ver algum tipo de impacto que possa ter aqui para as carteiras dos nossos investidores. Mas acho que de momento, né, dessa semana, a gente ainda está ainda bastante atento a esse movimento do geopolítico que tem comandado o preço aí dos ativos financeiros, tá bom? Agradeço aí, pessoal, pelo tempo. Desejo para vocês aí uma ótima quinta-feira. Abraços.